Olá, alunos! Tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula de português. Hoje vamos estudar as variações linguísticas e preconceito linguístico. O que devemos levar em conta no nosso estudo? Cada um de nós, quando nasce, começa a aprender a língua em casa, com os familiares. Ao ouvir as pessoas falando, nós também vamos, aos poucos, apropriando-nos do vocabulário e das leis combinatórias da língua. Também treinamos nossa boca e nossas cordas vocais para produzirem sons que se transformam em palavras, em frases e em textos inteiros. Quando passamos a ter contato com outras pessoas na rua, na escola, na cidade, nos sítios, percebemos que nem todos falam como nós e nosso parente mais direto, mas nem por isso deixamos de compreendê-las. Existem pessoas que falam diferentes por serem de outras famílias, de outras cidades e de outras regiões do país, ou até mesmo por serem mais idosas, jovens que nós. Regional. Conforme a região do falante, o uso da língua varia, pois este tem um vocabulário e pronúncias próprios de sua região, o que não significa dizer que a região X fala melhor ou mais bonito do que a região Y. Quem assim pensa comete um preconceito linguístico. Assim, a língua sofre variações conforme os aspectos. Um exemplo: um falante nordestino, ao chegar numa feira livre do Rio de Janeiro, diz ao vendedor: "Quero 1 quilo de macaxeira." E o vendedor responde: "Caramba, não tenho. Tenho mandioca, serve?" O falante nordestino examina o produto e diz: "Vou levar, é a mesma coisa." Então, como podemos observar, cada região ela tem o seu estilo da sua língua de falar. O uso da sua língua sempre vai variar de região para região. Época. É comum as pessoas de diferentes épocas utilizarem um vocabulário diferente e, na maioria das vezes, também escrevem de modo diferenciado devido às variações da língua no tempo, as quais atingem a faixa etária dos falantes. Um exemplo vivo para nós é a reforma ortográfica, a qual muda o jeito de escrever algumas palavras. Um exemplo: num consultório entra o avô, 65 anos, e o neto, de 10 anos. O avô olha para o médico e fala: "Doutor, quero que o senhor me receite um remédio para meu neto que está com difruço." O médico, meio que aturdido, porém compreende a fala do senhor e começa a prescrever a medicação. Eis que o neto interrompe: "Vovô, eu não tô com essa doença aí não. Tenho apenas um leve resfriado." Classe social. Pessoas que têm maior acesso à leitura variadas, escolas, filmes, internet, etc., eles apresentam uma variedade na língua, digamos, mais próximas do falar exigido pela sociedade letrada. Não se trata de que mais pobres ou menos pobres, trata-se apenas de oportunidades da leitura deste falante. Um exemplo: conversa entre 3 jovens de diferentes classes sociais. Um jovem da classe alta: "Li ontem vários artigos sobre variação linguística na biblioteca virtual e tive aulas com meu pai." Um exemplo de um jovem da classe média: "Foi mesmo, cara. Eu tenho internet, livros, TV a cabo, mas não li nada. Convidei um antigo colega para ir lá em casa. Ele também utilizou minhas mídias e fez essa leitura que você fala aí." E um jovem da classe baixa: "O convidado fui eu. Não tenho esses recursos, apenas as xerox das aulas, por isso aproveitei a oportunidade dada pelo colega, a fim de também me sentir incluído e li tudo que pude. Resultado: hoje entendo as variações e sei que me defendo diante do preconceito linguístico." Então, podemos perceber que a língua, na classe social, ela vai variar de acordo com a leitura que as pessoas têm. Não quer dizer que elas estão falando errado, mas elas vão falar de acordo com a sua classe, com as oportunidades que ela tem.
O nível de instrução. O nível de instrução do falante também faz com que a língua sofra variações. Isso quer dizer que falantes com maior escolarização tendem a usar línguas de modo mais formal que os falantes de menor escolaridade, fato que, em muitos casos, provoca o surgimento do preconceito linguístico. Exemplo: conversa entre um agricultor analfabeto e um meteorologista. O agricultor: senhor, hoje chove de todo jeito? Meteorologista: não, as previsões só anunciam chuva para o final do mês. O agricultor: não concordo, não senhor, e até porque o mês findou e hoje já é 15, assim já está no miado e vai chover. O meteorologista: mas e as previsões? O senhor não entende de nada, nem falar sabe. O agricultor: me desculpe, falar bonito como o senhor eu posso não saber, mas se o senhor tem estudo, não parece, porque não sabe nem respeitar o mais velho. Se eu não sei falar, como diz, como é que eu tenho 65 anos e nunca deixei de falar com o povo daqui e nunca errei um palpite de chuva? Então, podemos observar nesse exemplo aí o nível de instrução de cada pessoa, né? O agricultor e o meteorologista, eles fazem uma conversa, um diálogo, e eles vão falando. O agricultor, ele fala de acordo com a sua origem, a sua língua. Não é que ele esteja falando errado, ele fala de acordo com o que ele aprendeu. Já o agricultor, ele já tem um nível mais, o meteorologista, ele tem um nível mais elevado, ele consegue falar, né, de acordo com a sua instrução, o seu estudo. Situação de comunicação, registro. Conforme a situação comunicativa em que se encontra o falante, ele faz a língua variar. Isso quer dizer que, em ambientes mais formais, a opção pelo uso da língua é mais conveniente. Já com os familiares e colegas, o uso da informalidade é mais usual. O interessante é saber fazer essas trocas. Um exemplo: a mãe com o filho em casa e na escola na qualidade de sua educadora. Mãe, a Maria, mãe, filho, vai estudar variação linguística. A avaliação é hoje. Eu te dou uma bola se tirar 80. Não vá me envergonhar, hein? O filho: mamãe, eu já sei que a língua varia conforme a região, o tempo, o grau de instrução e um bocado de coisas a mais. Me dê, mamãe, a bola. A Maria, na escola: José, estude variação linguística, que a avaliação será hoje, e eu darei à turma um livro quem tirar 80. O José, na escola: professora, sei de todas as variações, inclusive como banir o preconceito linguístico existente na nossa sociedade, e agora mereço o 80 e o livro. Então, podemos observar aí que houve um diálogo com a mesma situação, só que em casa a mãe fala de uma forma, né, de acordo com a sua cultura, e na escola, como professora, ela já vai falar, né, de uma linguagem mais diferente, de um grau de estudo melhor. Linguagem. A linguagem oral e a linguagem escrita. A linguagem oral, a falada, também é diferente da língua escrita. Assim, quando escrevemos, temos condições de escrever bem as palavras, de corrigir o texto e melhorá-lo para transmitir exatamente o que desejamos. Na fala, isso não é possível. Ela normalmente apresenta repetições, quebras de sequência lógica, problemas de concordância e variações. Expressões de apoio como né, tá, entendem. Entre outras palavras, poderíamos resumir que a escrita é planejada, enquanto a fala não é, ela é espontânea. Aquilo que escrevemos, podemos rever, revisar, ao passo que aquilo que falamos, não temos mais como voltar atrás. Nesse caso, sendo ofensa ao outro, somente o pedido de desculpa poderá sanar o dito. Aproveite essa aula e, a partir de agora, não menospreze seus colegas
E se estes falarem arrastado, com gíria, ou mesmo se usarem palavra desconhecida para vocês, saiba que todo falante nativo conhece muito bem a sua língua materna. Então, podemos observar que a língua oral ela é totalmente diferente da língua escrita. Você pode falar de uma forma, mas na escrita é de outro modelo. Então, a gente tem que respeitar cada pessoa. A língua formal, também chamada de culta ou padrão. Ao falarmos em público ou ao conversarmos com pessoas mais instruídas do que nós, ou ainda com pessoas que ocupam cargo ou posição elevada, passamos a empregar a língua formal, isto é, falamos de modo mais cuidadoso. Evitamos tanto as gírias e expressões grosseiras, como aquela que demonstram muita intimidade, tipo caramba, fofinha, bicho e etc. Essa é uma linguagem mais formal. A gente tem que evitar quando a gente for utilizar diante de uma linguagem formal. A língua culta, ou padrão, ela é vinculada nos dicionários, nas gramáticas, nos textos literários, textos científicos, jornalísticos e nas redações oficiais do país. Já a língua informal, ao contrário, se a conversa for com pessoas conhecidas, ou com pessoas com quais temos intimidades, ou mesmo familiares, podemos falar de modo informal, mais popular e menos policiado, pois nosso interlocutor não se chocará com a nossa linguagem. Então, podemos observar aqui que a língua formal ela é diferente da informal. Temos que evitar, quando você for falar a língua formal, quando for se expressar diante de uma pessoa que ocupa uma posição, um cargo mais elevado, a gente utiliza sempre a língua formal, né? A gente tem que ter cuidado para não falar gírias, expressões grosseiras, que demonstram muita intimidade. Já quando for na conversa com os amigos, com os familiares, você pode utilizar a língua informal, porque o leitor ele não vai se surpreender com a sua linguagem. As gírias, jargões e calão. Gíria e jargão são os códigos linguísticos próprios de um grupo sociocultural com vocabulário especial incompreensível para quem dele não fizer parte. Os médicos usam a linguagem típica de medicina, por exemplo, para explicar procedimento cirúrgico. O jargão. Já os sufistas empregam gírias entre eles. O calão ou baixo calão é uma realização linguística caracterizada pelo uso de termos baixos, grosseiros ou obscenos, que, dependente do contexto, muitas vezes chocam pela falta de decoro ou desvalorizam socialmente aqueles que o empregam. Vale ressaltar que no ato comunicativo, o falante deverá primar por ser bem compreendido linguisticamente. Suas escolhas deverão estar adequadas à situação comunicativa vivenciada por ele, bem como seu interlocutor imediato. Ninguém deve menosprezar o uso da língua escolhido pelo falante. Este, por sua vez, deve fazer o uso adequado dela, para evitar situações de incompreensões e para participar ativamente da sociedade da qual faz parte, por exemplo. É adequado usar a linguagem formal em ambientes e eventos públicos, como uma formatura, numa palestra, na igreja. É inadequado usar uma linguagem extremamente formal, muito trabalhada, pomposa em casa, com os familiares ou com as pessoas de pouca intimidade, com as pessoas da intimidade. Vamos ver agora o que é um preconceito linguístico, já que falamos tanto nesse assunto, né? Quando se afirma que alguém não sabe falar corretamente, porque não utiliza a variedade de maior prestígio social, ou seja, a culta, ou mesmo quando não se aceita a diferença na pronúncia e no lexo de uma pessoa, comete-se um preconceito linguístico. Ele também se mascara em afirmações como: o certo é falar assim, porque se escreve assim. O brasileiro não sabe português. O nordestino fala tudo errado. Pessoas sem instruções falam tudo errado. Então, podemos perceber que preconceito linguístico é isso, é você não aceitar o modo como as pessoas falam, ok? Cada um tem que respeitar
o seu modo de falar, o seu jeito de falar. Não é que estejam errados, mas é que cada uma fala do seu próprio modo. Vamos lá para a nossa atividade. Vocês irão responder 3 atividadezinhas. Essa primeira questão aí. Supondo que você, sendo nordestino, com 18 anos, no ensino médio incompleto, morador da zona rural, pleiteia uma vaga numa empresa de cosmético em São Paulo. Como você se expressaria diante do entrevistador, por sinal muito exigente com o uso formal da língua? Você vai elaborar um diálogo entre ambos. Aproveite para deixar claras as noções de variações e do preconceito linguístico. Então, essa atividade aí, você vai elaborar um diálogo, como se você fosse um nordestino, uma pessoa que chegasse em São Paulo e fosse concorrer a uma vaga de emprego. Como é que você iria se expressar, o nordestino, como é que ele ia se expressar diante dessa fala, com a pessoa, lá da cidade grande? Você vai criar um diálogo. Na questão 2, você vai fazer como se expressaria um paciente idoso, analfabeto com dores nas costas diante de um médico ortopedista. Você vai elaborar uma consulta no grau de aceitação por parte do médico, tendo em vista as expressões usadas pelo paciente. Lembra lá de um exemplo que eu dei, que o avô foi com o neto para o consultório e o médico e o avô falou qual era o problema que a pessoa tinha. Ele falou na linguagem dele. Então, você vai elaborar, uma conversa entre um idoso, 65 anos, dizendo para o médico, para o ortopedista, que ele está com dor nas costas. Você sabe que a linguagem de um idoso, ele vai falar de outra forma. Então, você vai elaborar um diálogo do idoso com o ortopedista. Como é que ele iria falar? E a terceira questão, a língua portuguesa, ela tem muitas expressões interessantes. Muitas delas se constituem como gírias, as quais são usadas pelos falantes de várias idades, inclusive por você. Explique, pois, o que significa e em que situações cotidianas são usadas as expressões. Está com a pulga atrás da orelha, pessoal. O que significa essa expressão, está com a pulga atrás da orelha? Comer o pão que o diabo amassou, o que significa? Procurar sanar para se coçar. Prometer mundos e fundos, o que é essa expressão? Lutar com unhas e dentes. Ser mão de vaca. Pisar em ovos. Aquele homem é pirangueiro pra chuchu. Então, você vai pegar essas expressões, vai ler cada um e vai dizer o que significa cada uma.